Na lição de hoje, iremos tratar sobre as consequências daqueles que vivem uma vida na desobediência e o cuidado de Deus para aqueles que obedecem a sua palavra. Já já eu volto para tratarmos na lição de número 3 sobre este tema. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Seja bem-vindo a mais uma EBD comentada online. Hoje nós vamos tratar da lição de número 3, Acabe e o profeta Elias. Uma lição que vai nos ensinar coisas muito importantes para a vida do cristão. Mas antes de mais nada, eu quero falar com você para que você não se esqueça aí, de dar um like nesse vídeo, tá? Compartilhar lá na sua rede social, no seu Facebook, ou lá no seu status do seu WhatsApp. Também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações para que você não perca cada nova postagem, tá bom? Que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer uma oração para dar início a esta aula? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer mais esta grande oportunidade de eu estar aqui para poder ministrar esta aula no dia de hoje. Que o Senhor venha abençoar aqueles que estiverem assistindo, que o Senhor venha iluminar a nossa mente para que eu possa ensinar e eles possam compreender as verdades que serão ensinadas. Que toda a honra e toda a glória seja dada apenas ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Vamos partir então para o nosso texto áureo da nossa lição. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Aqui, dentro da lei que foi dada a Moisés, está sendo relembrado que Deus ele é fiel, que Deus ele guarda o seu conserto, mas ele só faz isso com aqueles que obedecem os seus mandamentos. Verdade prática. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Isso quer dizer que Deus tem leis que foram estabelecidas por Ele e Ele quer que aqueles que lhe sirvam obedeçam às suas leis. Aqueles que não servem não vão obedecer, mas terão sérias consequências em relação a isso. Leitura bíblica em classe está aí no primeiro livro de Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29 e 30, 1 Reis 17, do 1 ao 7 e 1 Reis 18, 17 a 21. Eu vou estar lendo para que vocês possam ter realmente uma ideia do que está sendo tratado nessa lição. 1 Reis 16, 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, que havia o reino do norte, nós já estudamos na lição passada, e o reino do sul. Então, Acabe está reinando no reino do norte. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Então, qual foi o tempo que Acabe reinou? 22 anos. Guarde isso. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. O que isso significa? Que o rei Acabe, sendo um dos reis do Reino do Norte, ele foi o homem, até aquele momento, que mais fez coisas desagradáveis ao Senhor. 1 Reis, capítulo 17, a partir do 1 até o 7. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. No decorrer da lição eu vou dar até uma explicação nessa parte aqui, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão.
e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Se você observar Levítico 11:15, vai dizer que o corvo era um animal imundo. Israel não poderia sequer até comer o corvo, mas Deus usa o imundo para poder alimentar o puro, ou seja, aquele que Deus havia santificado, que era o seu profeta. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. 1 Reis 18, 17 a 21. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse a Acabe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. O que Elias está falando? Acabe está chamando Elias de perturbador por causa da profecia que havia sido dita e que estava em cumprimento. Ou seja, havia uma grande seca em Israel. Só que Elias diz: perturbador é você que tem levado o povo de Israel à idolatria, assim como o seu pai também havia feito. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Elias convida os profetas de Baal e os profetas de Azerá para poder ter ali um momento no qual mostraria qual era o verdadeiro Deus. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo não respondeu nada. Temos que observar o seguinte aqui dentro dessa lição. Nós não vamos nos aprofundar em relação ao confronto entre Elias e os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá. Por quê? Porque este será o tema da lição de número 4. Então nós não vamos nos adentrar. Mas foi dado essa introdução na revista, nessa lição, para entendermos o contexto da coisa, tá? Só para você poder saber. Objetivo geral: asseverar que todo pecado gera uma consequência. É importante dizer aqui que há muitas pessoas que ficam pensativas no seguinte: poxa, Deus perdoou, mas eu estou sofrendo algumas coisas. Isso é consequência do pecado. Não quer dizer que porque Deus perdoou, você vai se livrar das consequências. Você se livra da condenação eterna, tá? Você recebe perdão de Deus. Nesse caso, porque se você fica pecando e não se arrepende, você vai estar abandonando a sua fé e pode chegar até a condenação eterna. Então, mas isso não impede das consequências. Por exemplo, um homem, infelizmente, casado, ele acaba caindo num pecado sexual com uma mulher, ele comete um adultério ou um ato de fornicação. Na verdade vai ser adultério porque ele é casado, mas se fosse um solteiro também, cometeria um ato de fornicação. Mas aí a mulher engravida. Então olha a consequência aí, uma consequência gerada dentro de uma situação de um pecado, tá? Então é uma consequência, a criança vai ser uma consequência. Se ele é casado, se a esposa lhe perdoar, eles vão assumir essa consequência pro resto da vida. Por quê? Porque mesmo ele tendo uma esposa, tendo filhos do casamento, ele vai ter um filho fora do casamento ou uma filha fora do casamento. Deus não vai impedir isso de acontecer, porque o curso natural é um homem e uma mulher, se tiver relação sexual, pode haver ali a gravidez. Então, Deus não vai mudar o curso daquilo que está pré-estabelecido para levar uma pessoa que cometeu um erro. Ele cometeu e ele está sujeito a essa consequência. Pode não chegar até esse ponto. Pode ser que o pecado fique ali, mas não houve uma criança, não foi gerada uma criança. A criança não tem nada a ver com o pecado. A criança, nesse caso, ela não é o pecado, mas o ato em si foi o pecado e veio como consequência uma criança, como pode não vir a criança. Então eu estou dando essa ilustração para mostrar que a consequência Deus não retira. Objetivos específicos: apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel, dois perversos, demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos e registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Apesar de Deus ser bondoso, misericordioso, longânimo, Acabe, ele é um rei que demonstra que não está preocupado com Deus. Ele não está nem aí, e ele estava ali reinando sobre o povo de Israel.
era um rei que deveria saber e praticar as leis de Deus, mas ele não estava nem aí para as leis de Deus. Então ele é obstinado em pecar, ele pratica o pecado como forma de viver, ele tem o pecado como prática de vida. Pecar, eu vou pecar, você vai pecar, mas nós não podemos fazer com que isso se torne prática de vida. E Acabe tinha isso como prática de vida. E quando se ajuntou a Jezabel, a coisa piorou mais ainda. Mas não foi Jezabel que mudou a cabeça de Acabe para ele se tornar um pecador como prática. Salomão, sim. Salomão foi um homem de Deus, começou a fazer casamentos dentro daquilo que Deus não estabeleceu, com mulheres estrangeiras, e acabou sendo levado para a idolatria. Acabe não. Acabe sempre teve um coração perverso e Jezabel potencializou apenas isso. Introdução. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados os desviassem completamente do mandamento sagrado e do temor de Deus. Onde está escrito isso? 1 Reis 16:30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, Acabe, ele está ali servindo aos seus deleites, aos seus desejos. Entenda uma coisa. Se Deus tirar a restrição e me entregar a mim mesmo, eu me destruo. Me destruo como? Me entregando a tudo quanto é devassidão, coisas ruins. Eu vou me entregando. Tá bom, aí você vai dizer, pastor, mas nem todos vão se entregar, por exemplo, à prostituição, nem todos vão se entregar ao alcoolismo. Tá, mas de uma forma ou de outra eu vou me destruir, porque eu vou começar a realizar tudo aquilo que eu desejo, e os desejos da carne são todos eles contra aquilo que é a vontade de Deus. A carne pende para o mal. Eu sempre vou querer coisas que têm a ver com desobedecer a Deus. Por mais que eu acho que são coisas simples, mas tem coisas que que eu vou ir pelo caminho da desobediência. Então basta Deus tirar as mãos dele de bênção sobre a minha vida e eu ficar entregue a mim mesmo, e eu vou cometer várias coisas. Agora para pensar. Existem pessoas que já têm no coração o desejo de fazer tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é perverso, porque Deus sonda o quê? O coração. Deus sonda a intenção do meu coração. Então Deus vê como está o meu coração. Acabe não se esforçou nem um pouco para obedecer a Deus. Ele se entregou e ele começou a fazer tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Tá? Além da desobediência já instalada em seu coração, isso é muito claro, tá? Casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos da morte. 1 Reis 16:31. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que Jeroboão, ele que introduziu a idolatria de forma como nação. Salomão começou a adorar outros deuses, sim, tá? Mas Jeroboão, ele oficializou isso de uma forma mais concreta. E ele botou lá bezerros para poderem ser adorados. Então, o que o texto está dizendo aqui é que Acabe está seguindo o conselho, ou seja, o caminho de Jeroboão. Ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Então Acabe já era um rei com coração mau. Ele se casa para fazer uma aliança política e ele se torna mais mau ainda, mas ele já tinha um coração perverso. Tá? Isso é interessante falar. A Bíblia não vai falar nada de bom de Acabe. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, porque ele era o líder e Deus estava trazendo juízo. Ele estava levando o povo a pecar. E o povo estava aceitando e estava vivendo no pecado. Ele era o rei, então o povo estava debaixo de uma opressão também, mas eles estavam ali coniventes com aquela situação. Episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias, 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vamos agora, louvado seja o nome santo do Senhor, para o tópico 1, o casamento de Acabe com Jezabel. Consequências de escolhas erradas. Acabe, como rei de Israel, deveria saber
que ele não poderia se casar com uma mulher estrangeira, porque isso ia contra a lei de Deus. Isso não era só para o rei, isso era para os homens de Israel também. Mas o rei, ele era o líder, então ele tinha que ter uma conduta, porque o que ele fazia ia influenciar na nação como um todo, tá? Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Jeroboão colocou um bezerro numa cidade, outro em outra cidade, mas Acabe foi muito além. Além disso, cometeu o crasso, quer dizer, o grosseiro erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Havia a ordenança de não se casar com mulheres estrangeiras porque elas adoravam a outros deuses e elas levariam o homem a fazer isso também. Então o Senhor já dizia, não se case com mulheres estrangeiras, não se case com homens estrangeiros, porque seria um jugo desigual em que sentido? Cada um teria propósitos diferentes. E essa mulher era uma mulher ímpia. Era uma mulher que gostava de cometer impiedade. Existem as pessoas que não servem a Deus e que são consideradas pessoas que realmente não estão ali nos mandamentos do Senhor, e se morrerem assim, infelizmente, terão a condenação eterna, mas elas não vivem obstinadamente, de uma forma assim muito concreta, muito real, né? Muito obstinada, uma vida de fazer coisas más. Agora, Jezabel não. Jezabel, ela adorava fazer o que era mal. Isso não melhora ninguém. Humanamente falando, a gente fala, mas ele faz essas coisas, mas ele não é ruim como fulano. Mas para Deus ele é culpado. No tribunal de Deus ele continua culpado. Ele só deixa de ser culpado se ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Continuando, essa mulher era devota de Baal e de Azerá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Inclusive, eles eram cananeus. Quando Josué tomou posse da terra, foi dito que deveriam expulsar todos os cananeus. No livro de Juízes nós vamos ver Israel, tribos de Israel fazendo aliança com os cananeus no sentido deles pagarem tributo para aquela tribo para poder continuar vivendo na terra. O que isso ia dar? Idolatria. Porque mais cedo ou mais tarde o povo ia o quê? Se misturar. 1 Reis 16, 31, 18, 19. Essa princesa dos Sidônios incitou tanta maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis 21, 25. Naquele episódio que ele vai e é cúmplice ali da morte, inclusive, de Nabote. Então a situação para Acabe era terrível. Jezabel era filho de Etbaal, rei de Tiro. Tornou-se a esposa de Acabe, rei de Israel, a nação do norte. Ela pertencia a um clã fenício, da Fenícia, tendo sido natural que ela tivesse trazido consigo as ideias e as práticas do seu povo. Ela foi uma tremenda força corruptora em Israel, além do fato de que Acabe já tinha sua própria pesada dose de problemas. Etbaal, o pai de Jezabel, consolidou a sua autoridade através de vários homicídios. Olha de que família essa mulher vem. Ela vem de uma família onde o pai dela, para poder ter autoridade no reino, ele mandou matar um monte de gente. Ele era sanguinário. Jezabel não ligava para nada, para satisfazer seus desejos, tá? Ela mandava matar também, ela não estava nem aí. Acabe se casou com Jezabel, porém a lei mosaica havia proibido o casamento entre israelitas e pagãos, mas essa regra foi frequentemente ignorada, não só por Acabe, tá? Enormemente quando havia interesses políticos envolvidos. Então, se houvesse ainda para o rei um interesse político, vamos fazer uma aliança aqui, o que ele fazia? Ele passava por cima da lei. Você vai ver que existiam leis que eram punidas com a morte, mas nem todas as leis, quando eram transgredidas, era punida com a morte. Então, essa lei, ela não era punida com a morte, até porque ele era rei, quem ia se levantar contra ele para o matar? Só se fosse o próprio Deus que o fulminasse. Mas o que eu quero mostrar aqui, porque havia o apedrejamento, era feito por homens, não era feito pelo próprio Deus. Então, o que eu quero mostrar aqui é que nem toda lei era punida com morte. Decreto de morte, ser apedrejado. Porém, Acabe praticando isso não trazia só mal para ele, para a sua casa. Ele trazia males para a nação como um todo, porque ele era rei das 10 tribos do norte. Tá?
O casamento de Jezabel com Acabe a imortalizou de modo negativo dentro do registro bíblico, fazendo dela um permanente exemplo que deve ser evitado. Jezabel não é apresentado sobre Jezabel nenhuma qualidade. Jezabel só fazia o que era mal. Nada é falado de bom dela. E é interessante, você vai dizer assim, mas ela não servia a Deus, ela era uma ímpia. Tá bom, mas Raabe também não servia a Deus a princípio e temos coisas boas que é falado de Raabe. Ruth não servia a Deus a princípio e temos coisas boas que é falado de Ruth. E outras mulheres mais, então, e homens também. Agora, Jezabel não. Jezabel era obstinada a fazer o mal. É mais ou menos igual aos fariseus. Quando Cristo veio, eles estavam obstinados a se levantar contra Jesus. Eles estavam trabalhando com hora extra para Satanás, sem nenhum medo de errar. Tanto é que Jesus diz: vocês não são minhas ovelhas, vocês não fazem parte do meu aprisco. Por quê? Por causa deles serem obstinados a pecar. A união de Acabe e Jezabel tinha por finalidade ratificar uma aliança feita entre Israel e Tiro, pelo que Onri, pai de Acabe, procurou eliminar a hostilidade de Damasco contra Israel. Então o pai de Acabe fez o quê? Uma aliança com Tiro, com a Fenícia, para poder, através disso, não deixar com que houvesse uma rivalidade maior de Damasco contra Samaria. Ou contra Israel. O que é incrível nessa aliança foi a licença dada a Jezabel para dar prosseguimento ao culto de seu Deus nativo. Então ele faz uma aliança, ele se casa, mas além disso ele permite Jezabel fazer o que ela quiser. Então ela traz a cultura, a religião da sua terra para dentro dos termos de Israel. Baal em Samaria, cidade que veio a tornar-se a sua nova residência. Esse compromisso não pôs fim de modo algum às lutas entre Damasco e Samaria. Então, Acabe se casa por uma aliança política, na verdade, o pai dele faz uma aliança também, só que isso não resolveu nada. E o pior de tudo, Acabe faz uma união com Jezabel e ela traz para dentro de Israel uma adoração que não era ao Deus verdadeiro. Ou seja, ela levou o povo à idolatria por meio do seu marido, que era rei. Ela ali, junto com o marido, se uniram e potencializaram ali a idolatria dentro dos termos de Israel. 2. A rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, 1 Reis 18:4, ameaçou a vida de Elias, 1 Reis 19:2, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, 1 Reis 21:10, e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. Porque o culto cananeu, dentro do culto cananeu de adoração a Baal, a Azerá, havia também a questão de se cultuar através do sexo. Então eles se uniam, se reuniam e ali praticavam sexo como forma de adoração, como forma de culto. Isso era comum também no tempo de Corinto. A igreja de Corinto também tinha essa questão. Paulo falou sobre eles evitarem isso. Por quê? Porque havia naquele tempo a mesma coisa. Havia ali as sacerdotisas cultuais ou as prostitutas cultuais. Eram mulheres que durante um tempo ficavam lá no templo na parte de cima, adorando os deuses estranhos, mas elas também à noite desciam para a cidade, para as ruas, para poder se prostituir e se vender para aqueles que estavam ali na cidade. Mas também praticavam isso, a prostituição, como uma forma de culto. Aí já não envolvia diretamente o dinheiro. Então, esses eram os cananeus. Foi com uma mulher dessa que Acabe se casa. O que você vai esperar disso? O que vai se esperar disso? Se um cristão casar com uma pessoa, um homem, casar com uma mulher promíscua dessa forma. Eu não estou falando de uma mulher que se arrependeu e que hoje é uma nova criatura, não. Eu estou falando de uma mulher que continua na prática e quer viver essa vida. Com certeza ela vai arrastar. Mas eu sou homem de Deus, Deus vai transformar ela através da minha vida. Ei,
O Senhor só transforma quem quer deixar ser transformado. Quem transforma não somos nós, é o Senhor. Mas para isso eu preciso querer. Eu preciso buscar a transformação. Eu preciso me aplicar a ler a palavra. Eu preciso me aplicar a orar pedindo a Deus. Conforme eu vou conhecendo a vontade de Deus, estudando a palavra, eu vou dobrando meu joelho e vou pedindo: Deus, me transforma, muda a minha vida. Eu aprendi na tua palavra que eu preciso praticar isso. Eu aprendi na tua palavra que eu não devo fazer isso. E eu tenho feito. Me ajuda, Senhor, me transforma. Sozinho eu não consigo, mas o Senhor pode mudar a minha vida. Agora, uma pessoa que está obstinada em pecar, ela não vai buscar a Deus coisa nenhuma. Então Acabe casa com uma mulher que ela não tem a mínima intenção de se converter ali ao Deus de Israel, como foi o caso de Ruth. Ela quer continuar na prática do pecado. Tá? Segundo Reis 9:22 diz: E sucedeu que, vendo Jorão a Ageu, disse: A paz, Geu. Disse ele: Que paz, enquanto as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jezabel, ela se prostituía, ela era adepta à prostituição dentro do seu reino. Ela era adepta à idolatria dentro do seu reino. Eles cultuavam aos deuses estranhos por meio de atos sexuais. Como é que isso seria agradável ao Senhor? Se Deus criou ali homem e mulher, instituiu o casamento, uma só carne, eles juntos, só que eles não tinham isso. Havia ali a prostituição de forma aberta. Nós vemos isso no mundo, mas na presença de Deus isso não pode existir. O mundo faz porque não serve a Deus, e se continuar fazendo, receberão a retribuição das suas obras. Mas como poderia um rei de Israel cometer tal coisa? Casar-se com uma mulher que promovia esse tipo de coisa? Essa rainha Sidônia de Israel combinava os piores elementos da prepotência, ela era prepotente, da violência, ela era violenta, e da licenciosidade das rainhas orientais da antiguidade. Essa licenciosidade é permitir tudo. A iniquidade dela era tão grande que se tornou proverbial, conforme vimos acima em 2 Reis 9:22. De fato, ela obteve um lugar permanente nas escrituras como símbolo de iniquidade e barbaridade femininas. Ela é uma mulher extremamente perversa, que vivia para satisfazer os seus mais baixos prazeres. Em Apocalipse 2:20, seu nome é usado simbolicamente como tipo de líder feminino que corrompeu a igreja cristã primitiva. Provavelmente algum tipo de profetisa gnóstica que unia imoralidade com idolatria. E aí você fala: por que profetisa gnóstica? Porque no gnosticismo eles ensinavam que a alma e o espírito é bom, mas a matéria, que é o corpo, é mal. E eles diziam que o espírito e a alma estão aprisionados dentro do corpo, que é mal, a matéria. Então havia uma vertente do gnosticismo que defendia o seguinte: olha, já que o corpo é mal e a alma e o espírito é bom, nós podemos fazer o que a gente quiser com o corpo, porque ele não serve para nada. Em determinado momento seremos livres desse corpo. Então pratique tudo que vocês quiserem. Prostituição, bebedeiras, faça de tudo, porque isso não vai importar. O corpo é descartável. Era assim que muitos gnósticos entendiam. Havia gnóstico que não, que pensava que deveriam ter uma vida de retidão por meio do conhecimento, mas outros se entregavam às mais baixas orgias. E Jezabel, no livro de Apocalipse, não é a Jezabel, mulher de Acabe, mas ela é símbolo, está sendo dado um símbolo aqui de alguém que estava promovendo imoralidade e idolatria, remetendo-se a como Jezabel fazia no tempo ali do rei Acabe. Conforme já vimos, Jezabel não foi tolhida, mas antes foi encorajada a continuar com seu culto idólatra. As mulheres de Salomão, elas induziram Salomão à idolatria, mas elas não tomaram a frente como Jezabel tomou. É diferente aqui. Aqui o negócio está pior ainda. No tempo de Salomão estava totalmente desagradável a Deus, mas aqui está muito pior, tá? Ela não estava disposta a fazer disso uma questão pessoal. Não era só uma adoração dela.
Não, eu estou aqui em Israel, mas eu vou adorar o meu Deus Baal, você adora aí o seu Deus de Israel. Não, tá? Com fervor fanático, ela estabeleceu o culto a Baal por toda a nação de Israel, além de tentar fazer cessar a adoração ao Senhor. Então, além dela instituir a adoração a Baal em todo o território de Israel, das 10 tribos, tá? Das 10 tribos, que havia um outro rei no Reino do Sul. Mas, além dela estabelecer por todo o território a adoração a Baal, ela queria proibir a adoração ao Senhor. Tá? O trecho de 1 Reis 6, 30 a 34, conta-nos sobre a apostasia de Acabe, atribuindo-a diretamente a Jezabel. Talvez Acabe nem precisasse da ajuda para desviar-se, mas Jezabel apressou o naufrágio espiritual dele, ou seja, ela potencializou a maldade que estava no coração dele. É muito comum pessoas que são tendentes à maldade, quando se unem a outras pessoas também mais, ficarem mais ainda. Ficam piores ainda, tá? Seja como for, a maçã já estava apodrecida. Acabe, Samaria, capital da nação do norte, Israel, foi envolvida nessa apostasia inicialmente. Então a podridão espalhou-se por toda a nação. Então começa ali e começou em Samaria, aonde estava ali o rei, que casou com aquela mulher. Acabe em si estava apodrecido também, mas aqui falando também da maçã apodrecida também pode se remeter ao reino do norte, a nação ali. E então a podridão se espalhou por toda a nação, ou seja, não só em Samaria, mas em todo o reino. Foi instituído um programa sistemático para fazer desaparecer em Israel qualquer oposição à adoração a Baal. Então, o que eles fizeram? Não pode aqui recriminar adorar a Baal. Vai se adorar a Baal e pronto. Então, tá vendo como é que começa os desvios, a apostasia, tá? A proposta de Satanás? No início, não. Pode adorar outro Deus também. Ele tem direito também. Pode fazer isso aqui também. As ideologias nos nossos dias, não, pode fazer isso aqui também. Só que daqui a pouco, além de ter dado liberdade para fazer aquilo que é errado, eles vão querer também combater o que é certo. Porque se deixar os dois um do lado do outro, vai haver sempre uma comparação. Então o que eles querem fazer? Exterminar o que é certo. Então tira o que é certo e deixa apenas o que é errado. E aí, como pode? Então, primeiro eles instituem o que é errado e deixa junto com o que é certo. Depois eles querem tirar o que é certo e deixar só o que é errado. Foi isso que aconteceu naquele tempo. Os profetas do Senhor foram assassinados e aqueles que escaparam tiveram de refugiar-se. Centenas de fiéis israelitas foram mortos. Nesse meio tempo, Baal ia ganhando todas as batalhas. Em que sentido? Baal ia ganhando todas as batalhas, por quê? Porque a idolatria a esse Deus falso ia ganhando, enquanto que o povo cada vez ia se afastando do Senhor. Então não havia nada que mudasse essa situação. Por isso é dito que Baal ia ganhando as batalhas. Muitos dos profetas de Baal foram abrigados e sustentados pela rainha Jezabel, até mesmo no recinto do palácio real. Então, Jezabel, ela sustenta, mesmo diante da seca, diante da dificuldade, eles estão sustentando os falsos profetas. Isso aqui é uma coisa até interessante, né? De se dizer. Porque, às vezes, aqueles que fazem a obra de Deus com verdade, com sinceridade, ficam esquecidos. E aqueles que levam as coisas de Deus de qualquer maneira, que têm motivações erradas para fazer a obra de Deus, que visam lucro em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que a obra não possa abençoar aquela pessoa, mas eu estou dizendo aquelas que visam diretamente o lucro, o retorno financeiro, muitas vezes elas são honradas. E aqueles que realmente estão ali trabalhando com seriedade, com simplicidade, com amor, com temor de Deus, são esquecidos. Os profetas de Deus naquele tempo estavam lá do lado de fora sendo perseguidos e mortos. E os profetas mentirosos estavam dentro do palácio. Será que nos dias de hoje não está acontecendo alguma coisa parecida com isso, não? Coloca-se pessoas sem compromisso dentro das igrejas para estar fazendo coisas, para estar lá com o microfone na mão pregando, cantando, e gente que tem seriedade, gente séria, gente que realmente tem temor de Deus, estão aí esquecidos pelos lugares da vida.
Jezabel está alimentando os falsos profetas e perseguindo aqueles que realmente eram os profetas de Deus. E hoje, aqueles que realmente têm um chamado, o ministério de Deus, às vezes, alguns deles estão esquecidos, enquanto outros são colocados debaixo de uma proteção. E são gente que não tem nenhum compromisso. Gente que às vezes está se aproveitando do evangelho para poder tirar lucro. E é uma realidade triste. É uma triste realidade. O casamento de Acabe com Jezabel ainda, o trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias, né, a rainha perversa. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominações contrariaram a justiça divina. 1 Reis 21, 23 a 27. Deus disse pela boca do profeta que ela seria devorada pelos cães. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Até porque essa mulher não só praticava o mal, ela induzia as pessoas a praticar o mal e obrigava as pessoas a praticar o mal. Porque ela era rainha. É diferente. Nós vivemos num país que existe uma liberdade religiosa de certa forma. Você não é obrigado a adorar outros deuses aqui. Mas lá sim, naquele reino sim, tinha que adorar os outros deuses, Baal e Azerá. Caso contrário, morria. A passagem de 1 Reis 22, 29 a 40 conta o fim de Acabe, porque Deus chegou e trouxe juízo sobre Acabe também, em harmonia com a profecia de Elias. Elias disse o que aconteceria com ele e assim aconteceu. E o trecho de 2 Reis 9, de 1 a 37, você pode ler depois, tá? Tanto como terminou o fim de Acabe, 1 Reis 22, 29 a 40, como terminou o fim de Jezabel, 2 Reis 9, de 1 a 37. Jezabel continuou reinando por 10 anos após a morte de Acabe. A morte de seu marido não ensinou qualquer lição a Jezabel. O coração dela era perverso. Ela foi a rainha mãe durante todo o reinado de Acasias e depois durante a vida de Jeorão. Quando Jeorão foi morto por Jeu, Jezabel vestiu-se esplendidamente, 2 Reis 9:30, e ficou esperando por Jeu, sem saber que ele estava prestes a cumprir a predição feita por Elias. Elias disse como ela ia morrer. Ela zombou de Jeu, que era uma rainha obstinada, um coração soberbo, mas não conseguiu fazer parar aquele homem terrível, poderoso e sem misericórdia. Jeu fez alguns atos para o Senhor, mas o coração dele acabou se inclinando para o que não era do Senhor. Ela havia encontrado um adversário à sua altura, ele não tinha medo dela. Devemos admitir que ela enfrentou a morte com determinação e coragem. Apesar disso não significar nada para aqueles que partem dessa vida em desobediência contra Deus. Existe gente que fala assim, pode me matar. Às vezes é pego numa situação, tá vivendo numa vida errada, é colocado uma arma na cabeça, tu vai morrer agora, mata agora, eu quero ver. E morre. E alguém vai dizer, nossa, ele foi corajoso. Ele teve coragem. Mas isso não quer dizer nada, sabe por quê? Porque no mundo físico, alguém pode até lembrar dele, ele teve coragem. Mas tem um ditado que diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto. É um ditado popular. É melhor um cão vivo do que um leão morto. O leão é grande contra o cão não tem nenhuma chance. Mas o que é melhor? Um cão vivo ou um leão morto? O que é melhor? Um cão vivo ou um leão morto? É claro que é um cão vivo. O que adianta ser um leão bravo, morto? Tá morto, morreu, acabou. Deu para entender? Então, ela ali pode até parecer que ela teve coragem. Enfrentou a morte ali com coragem. Porém, isso não quer dizer nada para a vida eterna. Ela passará a eternidade sem Deus. Jezabel nunca foi capaz de exibir qualquer sabedoria no tocante às escolhas que fazia. Ela nem buscava essa sabedoria. Ela vivia para satisfazer seus mais absurdos desejos. Para encerrar esse primeiro tópico, eu gostaria de falar de algumas formas de idolatria na Bíblia. Então vamos lá. Formas de idolatria na Bíblia. A adoração a imagens é condenada, tá? Porque nós temos a condenação da idolatria tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então a adoração de imagens
Isaías 44:17, oferecimento de sacrifício à imagem, Salmo 106:38, adoração a deuses falsos, Deuteronômio 30:17, Salmo 81:9, o serviço prestado a outros deuses, Deuteronômio 7:4, o temor a outros deuses, 2 Reis 17:35, a adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem, também é errado, Êxodo 32:46, Salmo 10:6, 18 e 20, Deus não quer ser adorado por meio de imagem. Adoração a demônios, Mateus 4, 8, 10, 1 Coríntios 10, 20. Manter ídolos no próprio coração, Ezequiel 14, 3, 4. Adoração, porque às vezes a pessoa não faz essa adoração, não se prostra diante de uma imagem propriamente dita, mas no Antigo Testamento ele adorava dentro do seu coração. Adoração aos espíritos dos mortos, Salmo 106, 28. Tem gente que cultua os mortos. A cobiça aí é no Novo Testamento, é uma forma de idolatria, é Efésios 5:5, Colossenses 3:5. A sensualidade, tem gente que cultua a sensualidade, Filipenses 3:19. Agora preste atenção, adoração a anjos, Colossenses 2:18 diz: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto a anjos, mantendo-se em coisas que não viu, estando debalde, ou seja, de forma desnecessária, uma coisa que não vai levar a lugar nenhum, inchado na sua carnal compreensão. Então a adoração a anjos também é idolatria, os anjos não são para ser adorados. E por fim, adoração a pessoas. Atos 14, 13 a 15, diz: e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. A quem? A Paulo e a Barnabé. Ouvindo, porém, isto, o apóstolo Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles, e tudo quanto há neles. Paulo e Barnabé aqui estão dizendo, olha, eles queriam adorar porque havia sido feita uma cura, Deus através deles tinha operado uma cura, um milagre, e eles acharam que eles eram deuses. E aí eles queriam adorar ele, Paulo e Barnabé. E ele disse: não, quem operou isso foi o Senhor. Agora, outro texto, Atos 10, 25 e 26. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Sabe o que está acontecendo? E ali, nesse momento, Cornélio faz aquela adoração. Pedro fala: não, você levanta. Eu sou homem igual você. Você não tem que prestar adoração a mim, você tem que prestar adoração a Deus. Alguém vai dizer: mas era uma forma de homem. Mas ele se dobrou, ele se prostrou diante de Pedro. Então a grande verdade é, nos nossos dias, no meio evangélico, existe idolatria de homens, sim, de homens e de mulheres. Então a pessoa fica alucinada. Fulano de tal vai pregar, e começa a gritar, e fica, sabe, alucinado. Todo lugar que a pessoa estiver, ele quer estar junto. Eu sou fã dele. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Ou dela, cantor. Tem gente que desmaia. E tudo, porque tá perante um cantor, uma cantora que gosta. Gente, em nome de Jesus, a adoração é apenas a Deus. Então a gente às vezes quer condenar quem adora imagens, só que nossa imagem às vezes é um próprio homem. Nós estamos criando um Deus, o próprio homem, queremos adorar, colocar o homem no lugar de Deus. Se é fulano que está lá pregando, eu vou. Se não é fulano, eu não vou. Eu só vou quando for ele ou quando for ela, quando for ele que for cantar ou quando for ela que for cantar. Que isso, irmãos? Considerar as pessoas superiores a nós mesmos é mandamento, é ensinamento. Amar o próximo como a nós mesmos é mandamento. Honrar as pessoas, reconhecer o ministério na vida dela, o que Deus está fazendo através dela é mandamento, é ensinamento bíblico. Mas colocar elas no lugar de Deus é idolatria. É por isso que tem muita gente caindo. Porque quando uma pessoa dessa que é idolatrada cai, leva um monte junto. Que as pessoas não estão servindo a Deus, estão servindo as pessoas, aos homens. Existem lugares que estão promovendo cultos que parece que aquilo está firmado sobre homens, não sobre Deus. Porque imagine um culto que tem uma pessoa específica que ela fica entregando revelação todo culto. Se aquela pessoa deixar de estar ali, acabou, as pessoas não vão mais.
Acabou. Terminou. Então a adoração não é a Deus. Eles não estão indo buscar o Senhor, eles estão indo buscar a pessoa. Eles esquecem que por trás da pessoa está o Senhor, caso essa pessoa esteja realmente sendo usada por Deus. Mas o que essa pessoa tem que fazer? O que Pedro fez com Cornélio. Ei, levanta! Eu não estou aqui para a minha glória. Dificilmente essas pessoas vão dizer isso. Tudo que está sendo feito aqui é para a glória de Deus. E os milagres que estão acontecendo e as coisas que estão ocorrendo aqui é para que você creia no Deus vivo e reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então Jesus nunca realizou milagre com o fim em si mesmo. Ou seja, eu só estou preocupado em dar cura e acabou. Não. Jesus estava preocupado em demonstrar quem ele era para que a pessoa cresce nele e recebesse ele como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a questão. Quando Deus realizava algum milagre no Antigo Testamento, é para que o povo visse a manifestação do seu poder e reconhecesse ele como Senhor e servisse ele a cada dia mais, em obediência. Porque quando o milagre acontece na vida de um cristão, isso é para estreitar mais a comunhão dele com Deus, a sua fé em Deus. E quando o milagre acontece na vida do não cristão, é para ele reconhecer o Senhor como o único Deus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas não, estão usando o milagre, estão usando os dons espirituais apenas para chamariz, para ter gente no templo. Mas não há preocupação de ganhar essas pessoas para Jesus e também discipulá-las, porque o discipulado é para a vida toda. Então não vem dizer para mim que é 3 meses e largou para lá, não. Nós somos discípulos a vida toda, mas temos que ser transformados em determinado momento num discipulador também, para dar frutos para o reino. Senão a gente fica inútil na casa de Deus. E alguém tem que nos colocar numa posição no qual Deus nos chamou e reconhecer essa posição e nos colocar para frutificar também no reino de Deus. Certo? Então, cuidado com a adoração de pessoas. Idolatria de pessoas. Aí alguém vai dizer assim: ah, pastor, eu já vi muita idolatria, pastor. Eu já vi. Às vezes alguém acabou de pregar e chega alguém para lá e fala: irmão, Deus te usou. Deus usou sua vida hoje muito. Aí eu vou dizer: irmãos, tudo para a glória de Deus. Mas você sabia que eu posso dizer que é para a glória de Deus, mas meu coração não está falando isso? Então não meça se a pessoa está tomando glória para si apenas porque ela disse ou não disse que é para a glória de Deus. O que vai realmente contar é qual é a atitude dela em relação àquilo que ela está ouvindo. Não é o que ela fala. O que ela fala... Ela pode falar uma coisa e o coração dela está longe daquilo. E ela pode não falar nada e o coração dela realmente ter o temor de Deus e dizer: Senhor, é para a tua glória. Então nós temos que apenas aprender a passar a glória para Deus. Mas isso não quer dizer que eu tenha que falar com a minha boca a todo momento que alguém dizer: irmão, Deus te usou, aí eu todo para todo mundo, para mostrar para todo mundo que eu não estou recebendo glória. A questão não é nem essa. Porque a glória não é minha. Quem usou foi o Senhor. Se durante toda a mensagem eu estou dizendo que tudo é para a glória de Deus, se alguém vier dizer que eu fui muito usado, ele vai ter que reconhecer que eu sou apenas um canal. Um canal. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que se enganam. Ela acha que só porque ela está dizendo que é para a glória de Deus já está tudo resolvido. Mas no coração dela está sendo formado um ídolo. E quem é esse ídolo? Ele mesmo. Satanás adora promover nós mesmos dentro do nosso coração. Ele não quer que você adore a outros deuses, não. Se você adorar a si mesmo, já cumpre o propósito dele. Você adorando a você mesmo, já está tudo certo. Eu sou o máximo, eu sou a estrela. Quando eu tô, tudo acontece. Se eu não tô, não acontece. Eu já chego já de nariz para cima, empinado, achando que eu sou o tal. Aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Síntese do tópico 1. Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Você sabia que tem pessoas que perseveram em se manter na prática do mal? Deus cobra isso. Tópico 2. Elias prevê a grande seca. A intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidade, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. 1 Reis 16:33. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou o rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Quem deu a palavra? O profeta. Mas quem deu a palavra ao profeta? Deus, tá? Deixa isso muito claro aqui.
Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Então, nem com uma demonstração de haver seca, Acabe muda o coração. Os fariseus eram a mesma coisa. Jesus realizou vários milagres na presença dos fariseus. Eles rejeitaram Jesus de todas as maneiras. Porque o coração é obstinado a pecar. Eles não querem, tá? 1 Reis 17:1 diz: Então Elias o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Só que na nova versão transformadora diz assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. E esse ordenar é porque Elias está representando o próprio Deus. Então ele está com a autoridade de Deus para falar o que ele está falando. Elias não produziu a mensagem. Deus o enviou com essa mensagem. É diferente, tá? Porque alguém pega esse texto e pode dizer assim: se Elias falou e Deus cumpriu o que Elias falou, eu também vou falar, eu também vou profetizar, eu também vou ordenar, eu também vou decretar e Deus vai fazer. Não, Elias primeiro recebeu a ordem de Deus para depois ir lá fazer. É igual Ezequiel 37. Ezequiel profetiza o que Deus mandou ele profetizar. Ezequiel não produziu a profecia. O problema é eu ver uma questão na vida de alguém e eu cismar que Deus tem que fazer alguma coisa na vida dela só porque agora eu olhei para ela e senti compaixão e digo: Deus vai mudar a situação dessa pessoa. Eu determino, eu profetizo, eu ordeno que seja mudada a sua vida. E a pessoa sai dali e a vida dela continua do mesmo jeito. E eu vou dizer: ela não teve fé. Não foi ela não ter fé. A questão aqui não é ela não ter fé. Porque se o Senhor falar, Deus vai cumprir. E se tiver que ter fé, Deus vai falar: olha, eu vou fazer, mas se você crer. Aí é tudo, Deus explica tudo certinho. Mas a questão é a minha vontade humana querer que seja abençoada uma pessoa, tá? E aí eu falo em nome do Senhor quando o Senhor não falou. E aí Deus não vai cumprir. E na verdade, quando isso é feito, é porque eu quero que Deus me use para as pessoas reconhecer que eu sou usado por Deus. Então eu quero estar em evidência. E é aí que Deus não fala. Então Elias não foi ali profetizar chuva porque ele decidiu que teria chuva. Ele estava debaixo de uma ordem de Deus. Tiago 5,17 diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então ele ora e se alinha à vontade de Deus, e Deus vai lá e diz: vai lá e fala que não vai ter chuva. Você é o meu porta-voz. Então por isso que ele diz: segundo a minha palavra. Por quê? Porque ele tem autoridade para o que ele vai falar, porque ele não está falando a palavra dele, está falando a palavra de Deus. O profeta não tinha autoridade de falar a sua palavra. Senão você pega um texto isolado e fala assim: mas parece que Elias está falando ali, determinando. Ele orou e para Deus não dar chuva, e Deus fez conforme ele queria. Só que quando você vai olhar o ensino geral da Bíblia, você vai entender que o profeta, para se apresentar, ele só poderia falar o que Deus mandasse. Então Elias não está em nome dele ali. Ele está em nome do Senhor. O profeta não falava o que ele queria, ele falava o que Deus mandava. Tá? Isso é importante. O ensinamento geral da Bíblia nos deixa muito claro isso. E tem muita gente entrando por uma situação errada, porque pega esse texto, ou pega Ezequiel lá 37 e diz: eu vou profetizar. Eu vou profetizar, porque Ezequiel profetizou e aconteceu, também vou. Mas o que Ezequiel profetizou? A palavra do Senhor. E Ezequiel profetizou quando? Quando Deus mandou. Não foi ele que produziu a profecia. Nem orvalho nem chuva haverá. Baal era o deus cananeu da tempestade. E também da fertilidade nesse caso. E essa seca questionou a capacidade de Baal controlar as condições atmosféricas. Cadê que Baal conseguiu fazer chover? Não teve chuva. Segundo a minha palavra, a seca demonstraria ao povo de Israel que estava desviado quem era o verdadeiro Deus. Por quê? Porque Deus diz assim: vou cessar a chuva. E eu quero ver quem é o Deus que vai fazer chover. Pronto. Quando Deus fala, todos se calam. A autoridade de Deus é inquestionável. Operando Deus, ninguém pode impedir. Então Baal, não era Zerá, não era ninguém que faria chover. Porque Deus disse: não vai ter chuva. Acabou.
Eu vou provar para vocês que o Deus que vocês estão servindo, que vocês dizem que é o Deus da chuva, é o Deus da fertilidade, ele não vai poder fazer nada por vocês. Isso é triste. Vamos lá, Elias prevê a grande seca. O que é seca? Seca é a estiagem, é um fenômeno climático causado pela insuficiência de chuva numa determinada região por um período de tempo muito grande. Os males da seca: impossibilidade de plantio, emagrecimento e morte dos animais, escassez de alimento e debilitação da saúde humana. É isso que a seca produz. Agora, o palácio, ele tinha algumas reservas. Então eles estavam se mantendo. Mas a seca estava lá para mostrar que Baal, ele era incompetente. Era um deus imaginário que eles criaram, formaram. Na verdade, os deuses falsos são criação humana. O ego humano cria o Deus. Feituras de mão de homens. O Deus verdadeiro fez o homem. Os deuses falsos são feitos pelos homens. Os homens inventam os deuses falsos. É diferente. Certo? Eles inventam. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas Satanás, demônio. Aí, eles são os demônios. Se a pessoa adora, é um satanista, ele está adorando ali um ser criado que foi colocado no lugar de Deus. Porque antes de se rebelar contra Deus, Lúcifer era um anjo de luz, era um anjo bom. Mas quando ele se rebelia contra Deus, contra a autoridade de Deus, Deus o bota para baixo e seguem ele todos aqueles que aderiram a essa rebelião. Mas ele é uma criatura. Os demônios, eles não são Deus. Ele não é Deus. Eles não foram formados por sua própria vontade. Entenda isso. 2. O preço da obediência a Deus. Aí, Elias profetiza que vai haver seca. Olha que coisa interessante. Só que dentro do momento de crise, Elias vai passar junto também. E os fiéis em Israel também passariam. Porque se tem juízo de Deus, passa a todos. Nós aprendemos isso quando estamos estudando teologia, tá? A teologia do Antigo Testamento. Nós aprendemos, inclusive, lá no livro de Juízes e outras porções, que quando um rei ou quando alguém que estivesse na frente pecasse, ou uma família, um líder de família pecasse, traria juízo sobre todos da família, ou sobre todos da nação. Todos teriam que passar pelaquela consequência. Por isso que é bom você estudar teologia. Inclusive, eu vou indicar para você aí na descrição desse vídeo, faça a faculdade, uma faculdade de teologia. Nós temos aí a Faculdade Vitória em Cristo, aproveite para se matricular. Pastor Mário Luna, mas eu não moro no Rio de Janeiro, os núcleos só tem no Rio de Janeiro. Tem um núcleo na Penha e outro na Taquara, eu nem sou da Penha, nem sou da Taquara, eu moro no Rio, mas nem sou da Penha, da Taquara, ou então eu sou de outro estado. Ei, a faculdade permite você fazer seu curso livre de teologia online. Você pode fazer presencial, ou pode fazer online, ou pode fazer simultâneo, semipresencial. Você vai às aulas presenciais e faz as atividades online ou assiste a aula online. E todas as aulas são em vídeo. Então se matricule. Clique aí no link que está abaixo aí desse vídeo, da descrição desta aula, para que você possa conhecer melhor. E se inscreva, porque aí você vai ter uma base como um todo. Estudar teologia é muito importante. Então nós estamos aí diante dessa situação. Quando alguém pecava de liderança, trazia consequências para toda a sua família. Consequências para toda a sua família. Mas também os justos passavam por dificuldade. E Elias prevê a seca e ele também vai passar. Ele vai passar. Então veja aqui que situação, ó. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de uma obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve que enfrentar as dificuldades da falta de água, alimento, e mais tarde ele teve inclusive que fugir de Jezabel e de Acabe, que ameaçaram ele de morte. Porque na hora que ele começa a combater a adoração a Baal, eles se levantam contra ele.
Que Elias vai lá, depois da questão do desafio lá no Monte Carmelo, e agora Baal não se manifesta, isso é tema da próxima lição, tá? Não vamos falar sobre isso nessa lição de forma detalhada. O que acontece? Agora Elias manda matar os profetas, ele desce, vamos matar os profetas. O que Elias está fazendo? Algo que a lei mandava. Se alguém é falso profeta, pode matar. A lei mandava matar os falsos profetas. Alguém desavisado, não conhecendo a Bíblia, estudar a Bíblia, vai dizer que Elias sofreu retaliação porque ele matou os profetas quando não era para matar. A Bíblia manda matar. O texto lá da lei mandava matar. Ah, mas Deus não se manifestou naquele momento mandando. Já era lei, já está determinado, não precisa ficar repetindo. Deus ficar repetindo as coisas. Já está escrito. A questão é estudar para saber que está lá escrito. Meditar para saber que está escrito. Deus não vai ficar falando toda hora a mesma coisa. Por isso que a nossa parte é estudar a palavra de Deus. Está registrado. Às vezes a gente quer que Deus fale coisas que estão na palavra que Deus não vai falar. Já está registrado. Agora basta você começar a estudar para aprender. Se você estudar, você vai aprender. Certo? Então, Elias agora vai enfrentar essas dificuldades. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia, e quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez sustentou usando uma viúva de Sarepta. 1 Reis 17:9. Então ele foi alimentado pelos corvos. Só que na lei, os corvos eram aves impuras. Era uma ave impura. O corvo era uma ave impura. Está lá, em Levítico 11:15, se não me falha a memória. Ele era uma ave impura. Deus usa o impuro para poder alimentar alguém que estava em obediência. Então vamos dizer, alguém puro. É uma coisa interessante. Deus faz coisas de forma que foge à nossa compreensão. Deus quis fazer assim. Deus envia Elias ao ribeiro de Querite. O profeta também foi para o momento de treinamento. Sabia disso? Desculpe. Significa cortar, colocar do tamanho certo. Querite significa cortar, colocar do tamanho certo. Ali a sós com Deus o profeta seria moldado. Ele estava no campo de treinamento. Mas ele não era um homem de fé? Um profeta? Não estaria pronto? Elias não era um homem de fé, um profeta? Não estaria pronto? A Bíblia, no livro de Tiago, nos diz que Elias era um homem comum, sujeito às mesmas paixões que nós. É aqui que está a grande questão. Só porque Deus usa determinadas pessoas, eles pensam que essas pessoas são super-homens, são super-mulheres, ou mulheres maravilhas. Ou a própria pessoa se acha um super-homem, ou ela se acha uma mulher maravilha. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Ninguém nunca está pronto. Estamos todos em construção. Todo cristão deveria carregar uma placa, simbolicamente, você carrega uma placa, tá? Escrito, estou em obra, estou em construção. A santificação é progressiva. Você não está pronto, nem eu estou pronto não. Deus vai nos trabalhando e nos aperfeiçoando a cada dia. O crescimento é contínuo. Então não existe esse negócio de estar pronto. E Elias estava ali, também dentro dessa situação. Você acha que Elias não olhava para o céu sem nuvens, procurando os corvos? Quem sabe? Deveria fazer isso. Quem sabe em determinado dia dava fome mais cedo. Não tem dia que você sente fome mais cedo? Você está com fome. Só que havia o momento certo dos corvos vir. E Elias está ali. E aí pode vir a dúvida, será que os corvos vão vir hoje? Irmãos, eu não sei se você já passou momentos na sua vida que você depende exclusivamente de Deus de forma 100%. E se Deus não mover a mão dele, você vai passar necessidade alimentar até mesmo. Eu não sei se você já passou por isso, porque eu já passei com a minha esposa. Eu não sei se você já passou, tá? Não é fácil servir a Deus. Não é fácil estar realizando um ministério para Deus. Porque às vezes Deus te chama. Às vezes não, Deus te chama. Mas nem sempre você é visualizado dessa forma e nem sempre você tem os recursos de alguns lados para te ajudar.
E às vezes Deus te quer mais na obra. E como é que você vai estar na obra? E você fica entre dois polos. Aqueles que querem fazer a obra cobrando e aqueles que fazem por amor, dependendo de um coração benevolente, de uma bondade, de alguém no qual você vai naqueles lugares levar a palavra de Deus e que te abençoe. E aí, às vezes, vem os momentos dos querites da vida. Então o Elias, ele poderia procurar os corvos. Será? Onde estão os corvos? Isso aqui é uma conjectura, é claro. Mas é uma ilustração muito válida. Não teve temores durante a noite, sozinho lá no Querite. Elias era um homem sozinho. Ele era um profeta que estava acostumado a viver sozinho. Nem sempre é bom viver sozinho, é bom ter relacionamentos. Eliseu já não seguiu esse caminho, mas Elias era um profeta muito sozinho. Ele não era muito social. Estava sempre muito escondido. Barulho de animais e o medo de ser encontrado pelo exército de Acabe, estava sendo perseguido. Ele não poderia ter medo disso tudo. Com certeza Elias sofreu. Essas coisas talvez, ou outras, mas ele sofreu. Hoje queremos pintar a imagem de super-heróis, já falei, para os servos de Deus. Mas devemos sempre lembrar que ainda que o Senhor opere poderosamente através deles, eles são seres humanos. E aí não adianta dizer que é forte, que não tem medo, que não se sente às vezes abatido, que não se sente triste, que não se sente desanimado. Isso é pintar uma figura de uma coisa que você não é e que eu não sou. Há dias que você acorda desanimado, sim. Eu não estou falando de estar pensando em abandonar o evangelho, mas desanimado das coisas. Você não vê perspectiva. Você não vê saída. Você não vê uma forma daquilo mudar. Aquilo é repetitivo na tua vida durante um tempo. Na vida de Elias estava ali sendo repetitivo. Quando eu vou sair desse Querite? Oh, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quando? Quando é que vai terminar o seu Querite? Talvez você esteja pensando nisso nesse momento dessa aula. Quem sabe você está pensando nisso. Quando é que vai terminar esse período de Querite? Tá? Louvado seja o nome santo do Senhor. Porém, apesar de todo esse sofrimento, Elias estava acolhido por Deus. Toda Samaria em sequidão e ele à beira de uma fonte de água. Samaria não tem água. Elias está junto às águas lá. Todos nós passamos por Querite. Lugar de corte, de molde, de colocar no tamanho certo, de intensificar a comunhão às margens do rio de Deus. Porque no Querite, presta atenção aqui, ó. Ali Elias estabeleceu longos diálogos com Deus, com o Senhor. Ele estava sós. O Querite é momento de refletir. Quando você depende apenas de Deus e você não tem mais recursos, você não tem da onde contar, você não tem da onde tirar. Chega um momento que você tem que começar a falar mais com Deus. Você tem que falar com Deus várias vezes no dia. Durante o dia eu não estou falando apenas de dobrar o joelho, mas na mente você, Deus, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? De que forma eu vou resolver esse problema? Você está entendendo? Você falar com Deus. Porque o Querite te faz ter que falar com Deus. O Querite te aproxima mais de Deus. Ali, Elias estabeleceu longos diálogos com o Senhor. Derramou lágrimas. No Querite você derrama lágrimas. Não tem como não derramar lágrimas no Querite, irmãos. Eu me emociono em falar isso porque é verdade, não tem. Não tem como você não derramar lágrimas no Querite. Às vezes é você e Deus apenas. Ou você, sua esposa e Deus, ou você, sua esposa e seus filhos e Deus, mas ninguém. Deus sabe. Houve dependência total de Deus. Elias cresceu. No Querite você cresce. No Querite você se torna dependente exclusivo de Deus. No Querite, Deus abate a minha e a sua autossuficiência. Quando você diz, eu resolvo, eu faço, é no meu momento. E aí Deus te faz aprender a esperar nele, a ter paciência, a contar unicamente com ele.
O Querite nos traz estas lições. Ficou em Querite até o dia em que o riacho secou. E aí, e agora? Quando você pensa que vai melhorar, o riacho seca. Não tem mais recurso nenhum. Até aquilo que Deus havia enviado foi provisório. E agora? Não tem mais água. Acabou a água totalmente. Como assim? Como assim o Querite secou? Como assim Deus o deixou? Não, nunca, jamais. Eu quero dizer para você que está assistindo essa aula neste momento que Deus jamais vai te deixar. Mas é necessário passar pelo Querite às vezes. Tá? Isso aqui é o preço da obediência. A obediência não traz só retorno. Eu fico pensando hoje nessas pregações triunfalistas de autoajuda, onde diz que você só conquista, onde você só vence. Então, Elias era o que aqui? Ele estava debaixo de uma obediência, onde diz que quando você está passando por dificuldade financeira ou está doente, é pecado. Qual era o pecado de Elias aqui? Me aponta o pecado de Elias. E eu estou no Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele fala da obediência recebendo bênçãos espirituais. No Antigo Testamento, obediência recebendo bênçãos materiais. Mas eu vejo aqui Elias sendo obediente e com dificuldade de bênçãos materiais. E agora? Olha o preço da obediência. Elias sozinho no Querite. Sozinho. Não foi um dia, não foi 2, não foi 3. A seca durou mais de 3 anos. Elias ficou um bom tempo no Querite. Quanto tempo está durando o seu Querite? Quem sabe você hoje está se identificando dizendo, eu acho que eu estou no Querite. E aí? Alguns dirão, já estou em Querite. Fazem mais de 3 anos. Quando partirei? Quando é que esse Querite vai acabar, hein, gente? Quando? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos que servem a Deus em obediência, mais cedo ou mais tarde, passarão pelo Querite. Ainda que não seja dificuldade financeira, mas passarão por dificuldades onde você se sentirá totalmente incapaz de resolver o problema. E vai ter que depender exclusivamente de Deus. Deus tem um tempo e as estações em suas mãos. Eu não consigo. Por mais ansioso, por mais aflito, por mais choroso que eu fique, eu não consigo mudar o tempo de duração do meu Querite. Para cada Elias, um tempo. A nós cabe confiar e confiar. Se ele te sustentou até aqui, por que temer? Deus vai continuar te sustentando. O mundo padece de fome e sede espiritual, enquanto através de Cristo nós temos fartura de pão e de água. Jesus é o pão da vida. Jesus é a fonte da vida. Nossas almas são saciadas pelo cuidado do Senhor. Deus continua cuidando dos seus, seja atendendo às suas necessidades materiais e principalmente às necessidades espirituais. Lembrando que a nossa motivação nunca pode ser buscar ao Senhor para atender às nossas necessidades materiais, porque isso deixa de ser um servo para ser um interesseiro. Mas se você é um servo e busca ao Senhor e a sua justiça, com certeza o seu reino e a sua justiça, com certeza o Senhor suprirá todas as suas necessidades. Deus sempre cuida dos seus. Elias prevê a grande seca. Ainda, estamos nesse tópico. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e ao seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. E ela obedeceu. A viúva obedeceu a ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, não de Elias, palavra do Senhor através de Elias, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva.
Várias referências aí, Deuteronômio 10, 17, 18, 24, 21, 26, 12, Salmo 68, 5, 146, 9. Deus cuida. Se você é alguém que prega a verdade, talvez você diga assim, mas a minha agenda está vazia, pastor Mário Luna. Eu tô vendo um monte de gente pregando aí para animar o povo, a agenda dele tá lotada, tá assim, pastor. E a minha tá vazia, pastor. Ei, seu compromisso não é com a terra, seu compromisso é com o céu. Você não foi chamado para agradar homens, você foi chamado para agradar a Deus. Agendas lotadas com esse tipo de mensagem são agendas feitas com base em agradar homens. Não se preste a agradar homens, agrade ao Senhor. Se a sua agenda está pequena, deixe na mão do Senhor, porque quem faz a sua agenda é o Senhor. E se Ele quiser crescer essa agenda, mais cedo ou mais tarde ela vai crescer, porque não é a sua agenda, é a agenda de Deus para você cumprir. Lembre-se disso. Ao se dirigir para a casa da viúva, Elias poderia pensar, ela é uma viúva, e geralmente as viúvas são pobres. Mas se o Senhor me enviou para lá, os problemas acabaram. Porque, para pensar, a água do Querite terminou. Elias estava um tempão lá, sendo sustentado por corvos, pão e carne de manhã e à tarde, e água do Querite. De repente a água seca, o riacho seca. Deus manda ele ir para um lugar onde disse que uma viúva lhe sustentaria. Elias esperava pelo menos que essa viúva pudesse o sustentar de fato. Não é possível. Mesmo sabendo que as viúvas eram mulheres pobres e que estava vivendo um tempo de seca. Agora ele teria água e comida à vontade. Eu mereço. E é minha recompensa. Eu mereço. É minha recompensa. E lá se foi Elias para Sarepta. O lugar era escolhido por Deus. Ele obedeceu. O texto diz: e eis que te enviarei ali a uma mulher viúva que te sustente. 1 Reis 17, 9. Ao chegar à porta da cidade, ali estava uma viúva apanhando lenha. Se tem lenha, tem fogo. Se tem fogo, tem comida. É esta a viúva e está a viúva de quem Deus me falou. É esta a viúva de quem Deus me falou. Deve ter comida, ela está apanhando lenha. Só que era um cavaco para poder fazer a última comida. Sarepta significa crisol. O que é crisol? É um vaso para derreter metais. Um lugar de fundição, de unir matérias. Então vai falar de comunhão. Porque no momento da dependência a gente vai fazer o quê? Ter comunhão com Deus. Tá? Então ele sai de Querite, que é para colocar do tamanho certo, e vai para Sarepta, lugar de comunhão. Mais uma vez um homem de Deus precisaria confiar e confiar. Traze-me pão. A viúva responde: vive o Senhor, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha e um pouco de azeite. 1 Reis 17, 12. Como esta mulher irá me sustentar se não tem sequer para si? Seria uma pergunta que eu faria. Se não tivesse aprendido a confiar na sequidão, talvez Elias pensasse assim. Você está entendendo o que Deus está falando nessa lição? Você vai crescendo e vai sendo levado para novos estágios ou novos patamares. Então, quando você se depara com uma situação que depende de confiar em Deus, você se lembra daquilo que você já passou no passado e que Deus não te desamparou. Então você sabe o seguinte: Deus não me desamparou lá atrás, Ele não vai me desamparar agora. Então Elias já tinha sido treinado. O problema é que às vezes a gente se esquece do que Deus já fez lá atrás e nós começamos a ficar aflitos nesse momento. E começamos a pensar como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser. Deus está dizendo para eu e para você: ei, confia, eu sou o Deus que fiz no passado e vou continuar fazendo no presente e continuarei fazendo no futuro enquanto o teu ministério não terminar nessa terra. Deu para entender? Muitos de nós pensariam, mas ele fortaleceu a mulher. O que Elias fala para a mulher? Não temas. Por quê? Porque Elias tinha experiência com Deus. Quando você tem experiência com Deus, a palavra que você vai dar para o outro é: não temas. O Senhor fez na minha vida e vai fazer na sua vida também. Não temas. Assim como os erros de Acabe e de Jezabel são um anúncio para não seguir o caminho deles,
A obediência de Elias é um anúncio para fazer conforme ele fazia. Obedecia o que Deus mandou. Vai para Querite, ele vai para Querite. Vai para Sarepta, vai para Sarepta. Ele não questiona a Deus. O que eu vou fazer no Querite, Senhor? Não perdi nada no Querite. Vou fazer o que no Querite, Deus? Mas Deus manda, ele vai. Ordens não se discute, se cumpre. Vai para Sarepta, uma viúva vai te sustentar. Como assim, Senhor? Uma viúva? Elias podia questionar Deus. Nós encontramos vários personagens na Bíblia questionando a Deus. Apresenta-se um anjo para Gideão e diz assim: vai nessa força, varão valoroso, que o Senhor é contigo. Ele diz: como é que o Senhor é conosco? Olha a situação que a gente está vivendo. Gideão, ele contesta o que é dito. Quando é falado que o Senhor vai dar um filho para Abrão e Sara ri. Com o riso dela, ela está contestando como é possível. Como é possível? Ei! Se o Senhor falou, o Senhor, não é eu. Não é eu tendo vontade de Deus te abençoar e profetizando segundo a minha vontade. Mas se o Senhor falou e através de mim usar a minha boca, vai se cumprir. Vai se cumprir. E ele diz: não tema. Não temas. Em Sarepta aconteceu o milagre da multiplicação. Elias foi sustentado por corvos. Agora era o corvo, simbolicamente, de Deus para a viúva de Sarepta. Na verdade, Elias foi para ser sustentado, mas primeiro ele estava ali para sustentar. Aquela mulher estava precisando de sustento. Deus usaria o profeta para sustentar ela e, ao mesmo tempo, o profeta seria beneficiado pela bênção. É aqui que eu penso de acordo com a história de José. Deus coloca José no trono do Egito, como governador. Se Faraó estivesse no trono, ele não seria o maior, mas sem Faraó no trono, ele era o maior do Egito. Para quê? Para poder mostrar para todo mundo que Deus era com José? É claro que não. Deus coloca José no trono para poder salvar a nação de Israel de perecer por causa da fome que viria. Deus não muda o curso da fome. Deus prepara uma provisão para que a fome não bate o povo dele. Só que José, como instrumento de Deus usado para esse propósito, foi beneficiado pela posição que ele recebeu. Então, uma vez que ele está como governador, ele também desfruta. E ele desfruta da bênção também. E é assim que nós deveríamos pensar. Alguém é levado para um ministério, é colocado numa posição e você vai pensar: eu estou desfrutando dessa posição porque eu estou sendo um canal de Deus, mas Deus não me colocou aqui para me satisfazer. Deus me colocou aqui para eu servir. Mas a posição também me dá a condição de eu ser beneficiado por ela. Existem algumas coisas que eu recebo por causa dessa posição. Como outras responsabilidades também vão pesar no meu ombro. Dificuldades virão, mas eu também tenho algumas coisas que são boas que vêm. Foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com Elias. Elias ali é usado como instrumento para aquela mulher e ele é beneficiado com a bênção que Deus deu à mulher. A viúva. Deus opera com a sua multiforme sabedoria. É assim também que ele faz conosco. Ele nos consola para sermos consolados. Sabia disso? Deus nos consola para sermos consolados? Você entende isso? Deixa eu te falar uma coisa. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 diz que com a consolação que somos consolados por Deus, nós vamos consolar outras pessoas. Se você não sabe o motivo dessa prova que você está passando, pelo menos uma coisa você sabe para o que ela vai servir. Para consolar outras pessoas no seu futuro. Por quê? Porque você vai experimentar o consolo de Deus para dizer para outras pessoas: não temas. O Senhor vai mudar essa situação. Não sei quando, não sei como, mas o Senhor é poderoso para fazer isso. Ele honrará. Preste atenção aqui, ó. Ele nos consola para sermos consoladores. Ele honrará a nossa fé. Ou seja, ele trará uma retribuição da nossa confiança e obediência. Como fez com Elias, homem comum e sujeito às mesmas paixões que nós. Deus fez com Elias, vai fazer comigo e com você. Mas existe um preço de se obedecer a Deus. Vem as lutas, vem as dificuldades também. Síntese do tópico 2. O Senhor sempre cuida dos seus filhos. Não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá todas as necessidades.
3. O encontro de Elias com Acabe. Elias fala da chuva, que não vai vir. Elias passa por tudo que passou. E agora Elias vai encontrar com Acabe. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. 1 Reis 17:1. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender. Então nós vemos aqui que o rei, ele tem falta de discernimento espiritual e ele não vê o que Deus está fazendo ali, por causa do pecado que estava sendo cometido. Mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. Então, ele, para poder não se sentir culpado, ele joga a culpa em cima de Elias, como se Elias fosse o culpado. O culpado é ele. Ele que tem andado no pecado. Ele que estava andando na transgressão. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi a acusação: és tu perturbador de Israel? Olha aí. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, que conforme você vai praticando o pecado deliberadamente, o seu coração vai endurecendo. Você perde a sensibilidade do Espírito Santo dizer para você: não faça isso. A sua consciência fica cauterizada. Chega um momento que você não ouve mais a verdade. A verdade já não faz nenhum efeito em você. O Espírito Santo não confronta mais você, porque você não ouve mais. Era assim que Acabe estava. Seu coração estava endurecido em razão dele pecar constantemente. Que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Isso me parece até Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Chega uma condição que a apostasia chega a um ponto, a pessoa está no caminho da apostasia. Ele está se apostatando, mas chega um momento que ele está totalmente apostatado da fé. Que nada mais vai fazer ele crer. Ele não quer mais crer. Ele não vai mais acreditar. Acabe está vivendo um momento parecido. Ele se apostatou de tal maneira que ele não quer saber. A fim de que a nação não viesse a perder de vez a sua identidade espiritual e até mesmo deixar de ser vista como povo de Deus, o Senhor enviou seu mensageiro para trazer um tratamento de choque à nação, seca pelo aquele tempo. Você pensa que resolveu? No caso do rei, houve gente em Israel que resolveu, mas o rei e a rainha não resolveu. 2. A sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um costumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. Que ele não começa a se autoanalisar. Nós somos muito bons para avaliar os outros, mas não somos bons para nos avaliar. Temos que prestar atenção como é que está a nossa vida espiritual, como é que está o nosso crescimento espiritual. Temos que fazer um check-up diário, um check-up semanal, um check-up mensal. Será que você espiritualmente está melhor do que ontem? Do que semana passada? Do que mês passado? Do que ano passado? Do que 3 anos atrás? Ou você está pior do que estava? Seja sincero, reconheça suas fraquezas, seus erros. É hora de se arrepender aos pés do Senhor. Ele pode mudar a sua vida. Tá? Então a sequidão espiritual vem e ele não percebe. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Então a nação estava debaixo de juízo por causa do rei ímpio. Pode ser, às vezes, um lar está debaixo de uma situação por causa de um líder, de um esposo, de um marido. Às vezes por causa de uma mulher que está transgredindo, está vindo consequência dentro do lar cristão. A família toda está sendo pega dentro daquilo. A Bíblia diz que a alma que pecar morrerá, sim. A Bíblia diz que a salvação é individual, sim. Mas as consequências por causa do nosso pecado podem atingir a nossa família. Pelo menos a família da casa. A família núcleo. O núcleo da família. Pai, marido, esposa e filhos. Ou pai, mãe e filhos. Se tiverem. E aí a pessoa peca. E aí vem a consequência para o esposo, para os filhos. Ou para a esposa, para os filhos. Ou para os pais. Imagina um filho desordenado aí pela vida. Entrou para a vida do crime. A mãe, aquilo traz uma consequência para dentro da casa total. Da mãe, do pai. Tira a paz do pai, da mãe, dos irmãos.
Então Acabe está aqui, ó, nessa situação, só que Acabe é o líder da nação. A apostasia era algo bem real no Reino do Norte. Estava espalhada por toda parte. O rei Acabe, e olha que começou com Jeroboão, começou com Salomão, mas de uma forma menos expressiva. Mais dele, o texto falando dele. Daqui a pouco Jeroboão, quando assume o Reino do Norte, aí ele bota um bezerro numa cidade, outro noutra. E aí o povo, para eles não irem para Jerusalém, é adorar o Senhor e voltar para o reinado de Roboão. Então ele, para poder, estrategicamente, politicamente, ele prefere pecar contra Deus do que correr o risco de perder alguém para um outro lugar. Isso aqui me faz lembrar até lugares que começam a trazer sincretismo para dentro da igreja para não perder membro. Usar estratégias humanas para não perder membro. Pregue a palavra de Deus, use a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, ensine a palavra de Deus e com certeza vai haver pasto verdejante e o povo não vai embora não. Agora, se você começar a usar estratégia humana, com certeza você vai perder muita gente. A igreja vai perder, tá? O rei Acabe estava promovendo a idolatria. Estava promovendo a idolatria, pois já estava apostatado de sua fé. Ele não estava se apostatando, ele já estava apostatado, é diferente, tá? Na verdade, a palavra apostasia significa, segundo os léxico, que é os dicionários, né, das línguas originais, abandonar a fé ou mudar de religião. Foi exatamente isso que os israelitas estavam fazendo. Estavam abandonando a adoração devida ao Deus verdadeiro para seguir aos deuses cananeus. Então eles estavam deixando o Deus verdadeiro para seguir a Baal, a Azerá. Imagina, abandonando. Você está vendo a situação? Abandonar a fé. Isso é apostasia. O abandono deliberado da fé. O que é heresia? É o abandono de partes, tá? De ensinamentos da palavra. Distorção, tá? É a distorção de partes. A heresia pode levar à apostasia também. Mas a heresia é a negação de coisas dizendo que é verdade o que a Bíblia não diz que é verdade. Certo? Síntese do tópico 3. A seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus? Como está a minha comunhão com Deus? Conclusão. Chegamos à conclusão dessa lição. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Nós pecamos, Deus nos chama a arrependimento. Se a nossa mente não estiver cauterizada, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Mas se a nossa mente estiver cauterizada, nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Essa lição nos propõe algumas reflexões. Vamos lá? Primeira, a vida de pecado traz consequências sérias. Gálatas 6:8 e Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos tratar o pecado com seriedade. O pecado não é brincadeira. O pecado não é um acidente de percurso para quem vive prática dele. Fugir dele, lutar em oração, andar no Espírito para fazer a vontade de Deus. Tem que ter esforço da nossa parte. E nós conseguimos ter esse esforço através da ação do Espírito Santo. Mas nós devemos querer. Se eu não quiser, o Espírito não pode trabalhar. Segundo, é preciso incentivar uma vida de obediência a Deus. E nós temos que incentivar isso. E nós vamos incentivar isso através de quê? Ensinar a Bíblia. Ensinar os preceitos bíblicos para a igreja. Pregar a palavra de Deus como ela é. Não fazer invenções. Não promover revanchismo, jogando um contra o outro. Tem muitas mensagens revanchistas. Os irmãos de José vão ver. Deus honrou José, vai honrar você também. A Penina vai ver. Deus vai te dar o filho. Deus vai fazer com você como fez com Ana. Isso é mensagem de revanchismo. Esses textos não foram escritos para passar essa mensagem, não. Isso aí são filosofias humanas. Isso são mensagens triunfalistas, de revanchismo também. Não tem nada com isso.
E as mensagens de triunfalismo são aquelas de falar só que você vai vencer, vencer, vencer e não mostrar o outro lado, quando você também vai se sentir enfraquecido, entristecido, angustiado, sozinho, abandonado. E precisa de palavras de confiança, tá? De fé. Então, como não entrar pelo caminho da apostasia? Incentivando uma vida de obediência a Deus, ensinando a palavra. Há verdades claras que devem ser vividas integralmente. Do contrário, o nosso Senhor disse que seríamos como o homem que constrói a sua casa na areia. Não adianta viver meia verdade. Ou você vive a verdade, ou você não vive a verdade. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que está praticamente 2, 3, 4 vezes na semana no culto. Mas cadê a transformação de vida? Não é uma vida obediente a Deus. Entenda, não há problema de ir ao culto muitas vezes. Vá. Se você pode, vá em nome de Jesus. Mas cadê a transformação de vida? Ela é muito mais importante do que a sua frequência nesse sentido. Se tem alguém que vai uma vez na semana, mas tem uma vida de obediência, é melhor do que quem vai 4 vezes na semana e tem uma vida de desobediência. Mas eu não estou dizendo que ir uma vez é melhor do que ir 4. Eu apenas estou mostrando que se for para poder medir um pelo outro, seria melhor ir aquele que vai uma, mas é obediente, do que o que vai 4 e é desobediente. Mas vá de acordo com as suas forças. E, finalmente, mostre que uma vida de pecado traz sequidão espiritual. Mas a obediência a Deus traz uma vida cheia do Espírito. Gálatas 5:25. Devemos atentar para o exemplo da lição de hoje que se resume no texto a seguir. Preste atenção, para terminar. Provérbios 1, 29 a 33 diz na nova versão transformadora: porque detestaram o conhecimento, Acabe fez isso e Jezabel, e escolheram não temer ao Senhor. Acabe fez, porque Jezabel na verdade ela era uma ímpia mesmo. Rejeitaram o meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Olha o que Provérbios está falando, irmãos. Quem vive a desmerecer, a desconsiderar a lei de Deus, que ignora a lei de Deus, eles vão ter como consequência as suas próprias atitudes. Olha como Acabe morreu de uma forma trágica. Olha como Jezabel morreu de uma forma trágica. Olha quantas pessoas tiveram como consequência, por causa dos seus pecados, um fim trágico. Às vezes alguém pode dizer assim: mas eu conheço pessoas que erraram e não tiveram nenhuma morte assim tão dolorosa, não ficaram muitos anos num hospital ou meses. Não tem nada disso não, pastor. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Qual é o legado que essa pessoa deixou? Qual é a memória boa, de boas obras que essa pessoa deixou? Porque as pessoas são lembradas. É bem verdade que no funeral todo mundo é bom. Porque todo mundo só fala bem de quem morreu. Mas depois que eles vão embora, aquele que realmente teve boas obras vai continuar sendo lembrado. Mas aquele que teve mais obras, ele vai ser esquecido. Porque não tem nada bom para se lembrar dele. Porque aí a realidade volta. Na hora que está morto lá no túmulo, no caixão, todo mundo diz que ele é bom. E às vezes fez muita coisa errada. Mas naquela hora ele passa a ser bom. Inclusive tem gente que fala mal da pessoa beça, quando ela morre, ela também ela fica boa para ele. Ah, meu Deus, que pessoa... fulano era uma bênção. Você só vivia falando mal dele ou dela? Como é que ele é uma bênção? Como assim? Por quê? Porque morreu. Então também tem isso, os vivos que passam a falar bem porque a pessoa morreu, mas antes falava mal. Que coisa terrível, né? É uma hipocrisia muito grande. Vamos lá. Portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Pois os ingênuos... O texto de Provérbios fala muito de simples. Simples é alguém ingênuo, alguém tolo. Em outros lugares o simples não tem esse sentido, mas em Provérbios tem. Simples no contexto de Provérbios, na maior parte, é alguém tolo, alguém ingênuo. Se afastam de mim e rumam para a morte. Foi isso que aconteceu com Acabe. Os que... Preste atenção, hein? Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Não é Deus que os destrói, é ele mesmo que se destrói por negar a lei de Deus. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Foi isso que aconteceu com Elias.
em obediência a Deus, e os outros que estavam em obediência, os profetas que não se dobraram a Baal, o povo que não se dobrou, Deus de alguma forma os sustentou. E Deus está sustentando a sua vida também. Então entenda, existem consequências para os nossos maus caminhos e existem benefícios para uma vida de obediência. Por que caminho você vai andar? O que você vai escolher? Seguir o caminho de Acabe e de Jezabel? Satisfação de seus desejos? Ou obedecer ao Senhor, ainda que custe passar pelos querites da vida, ainda que custe passar pelas sareptas da vida, mas mesmo assim andar com Deus e ter uma comunhão estreita com Ele? Você escolhe, no final dessa lição, qual o lado você vai seguir. Qual caminho você vai seguir. Pense muito bem nisso. Deus seja louvado. Próxima lição, Elias e os profetas de Azerá e Baal. E aí a gente vai falar sobre Elias no confronto contra os profetas de Azerá e Baal, que foi contra 850 profetas ao todo. Tá? Nós vamos estar falando sobre isso. Bom, vamos encerrar nossa aula. Mas antes, lembra aí, ó, dá um like no vídeo. Dá um like. Compartilha esse vídeo na sua rede social. Olha a aula. Você acha que alguém precisa aprender o que foi dito aqui? Então compartilha. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se quiser também promover o meu canal, compartilhando o canal também, fique à vontade. Você tem essa liberdade também, tá bom? Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta grande oportunidade de estar aqui, Senhor querido, Senhor amado, de ter ministrado esta aula. Agora, Senhor querido, que o Senhor aplique as verdades no meu coração e no coração dos que assistiram esta aula. Senhor, não deixa a gente andar pelos caminhos maus, para a satisfação das nossas vontades. Não deixa não, Senhor, por favor. Que nós venhamos obedecer, ainda que tenhamos que passar pelos querites da vida, pelos momentos, Pai querido, pelas sareptas da vida, Senhor. Mas é melhor assim, porque estamos com o Senhor nos abençoando, do que andarmos numa vida, Senhor querido, de desobediência. Aplica isso ao nosso coração. Guarda as nossas vidas e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que o Senhor continue nos abençoando e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. E não esqueça, ó, o link do curso Livre em Teologia está aí na descrição do vídeo. Clique e se inscreva. Vai ser uma bênção para a sua vida.